Autor cristão faz relação entre inteligência artificial e fim dos tempos e querem rastrear você. Jeff Kinley compartilhou suas preocupações sobre a inteligência artificial e relembrou o público sobre o anticristo. O tempo está chegando, as IA vão dominar o mundo inteiro, não vamos mais trabalhar e seremos rastreados diamante por elas. A governo de Satanás, espere e verá o que estou falando. Descubra toda a relação entre a inteligência artificial e o governo do anticristo que está para tomar conta da Terra. Porém, antes de prosseguirmos, peço que confira a descrição e o comentário fixado do vídeo. Temos uma oportunidade incrível para você que deseja aprender mais da Bíblia, todas as questões mais complexas respondidas e resumidas para você. Amém. Vamos dar continuidade. Com a expansão da inteligência artificial, alguns críticos têm se dividido entre argumentos contra e a favor da tecnologia, e mesmo entre os maiores teólogos cristãos há bastante divergência sobre os possíveis efeitos positivos ou negativos dessa inteligência artificial na nossa vida. Mais uma coisa é unânime entre os estudiosos: hoje as IA podem até ser boas exatamente como a internet, porém chegará o dia em que elas serão utilizadas para rastrear e perseguição dos cristãos com o governo do anticristo em ação, e isso irá acontecer. Jeff Kinley, autor de A Quick Reference Guide to the End Times, ou um guia de referência rápida para o fim dos tempos, contou que o impacto da inteligência artificial ainda está para ser visto. Ele explicou que uma das maiores preocupações é que ela substitua a inteligência humana, e isso já está acontecendo. Primeiramente, o desemprego em massa está tomando conta de diversas pessoas e locais. Depois, as IA vão tomar conta das decisões que tomamos a respeito do planeta Terra, e mais ainda, por mais incrível que pareça, existe um projeto para que o ChatGPT reescreva a Bíblia. E continuou: mas o que é tão assustador ou potencialmente assustador sobre a inteligência artificial é que se fala dessa bioengenharia, desses nanorobos sendo implantados na humanidade. De acordo com a Fightfire, o especialista escatológico explicou que a maior preocupação é que a humanidade possa se tornar hackeável, pois, segundo ele, a inteligência artificial será capaz de ler emoções, vigilância e uso indevido. O engano e a realidade de que, não importa o quão bem programada a inteligência artificial possa ser, não a inteligência humana, foi uma das questões mais abordadas pelo autor. Como também, os preconceitos radicais que se acentuam devido ao uso dessa tecnologia. Mas também apenas a ideia de divulgar uma narrativa falsa e alguém dizer: "Bem, a inteligência artificial deve saber mais do que eu, então vou confiar mais na inteligência artificial do que nas pessoas que poderiam ser chamadas de teóricos da conspiração", disse o autor. Jeff escreveu livros sobre o fim dos tempos, entre os mais de 30 de seus livros produzidos. Ele afirmou que não é estranho explorar como esses tipos de questões culturais podem ser efetivas durante o fim dos tempos descrito na Bíblia. O autor foi cauteloso em debater sobre a profecia do fim, pois informou as dificuldades em saber como a tecnologia e certos cenários podem se desenrolar, mas compartilhou sua crença de que a Bíblia profetiza que o anticristo virá. Haverá um regime global e, obviamente, eles querem rastrear não apenas suas transações econômicas, mas também você, disse ele. Portanto, pode haver alguns problemas de controle relacionados a isso, acrescentou ele. De acordo com a Fightfire, a cultura está caminhando para uma obsessão pela emoção. Com isso, Jeff expressou sua aflição em relação à forma de pensar dos indivíduos, pois, segundo ele, as pessoas não estão sendo educadas para pensar logicamente hoje. Para ele, o avanço da inteligência artificial pode intensificar essa crise, levando os indivíduos a continuarem se emocionando enquanto os sistemas fornecem uma espécie de lógica mecânica. Isso torna a população ignorante, a ponto de ser mais facilmente manipulada e enganada, afirmou ele. Jeff também analisou os eventos atuais e os muitos acontecimentos no mundo sociopolítico que poderiam corresponder às proclamações proféticas nas Escrituras. Heresia e desrespeito. Teólogos criticam Bíblia reescrita pelo ChatGPT. As Bíblias reescritas já começaram em todo o mundo utilizando a ferramenta, porém vai chegar um dia que a Bíblia não será mais essa original que usamos e sim uma totalmente adulterada. Para Gerson Leite de Moraes, doutor em Ciências de Religião e professor do Mackenzie, não existe a menor possibilidade de um texto bíblico reescrito pelo ChatGPT ser bem recebido pela comunidade cristã, independentemente da denominação, sejam católicos, evangélicos ou ortodoxos.
O cristianismo, a exemplo de outras religiões, é uma religião do livro. E esse livro adquiriu um grau de canonicidade, um grau de sacralidade em que aquilo que foi, pela história, consagrado como canônico não pode ser mudado, explicou. Por isso, segundo Moraes, uma inteligência artificial pode até reescrever a Bíblia inteira, mas o patrimônio cultural dos cristãos não será alterado. Qualquer coisa que venha a ser acrescentada por uma inteligência artificial será tomada automaticamente como uma heresia, afirmou. O teólogo e pastor Ranieri Costa, mestre em linguagem, concorda com esse ponto de vista. Segundo ele, a Bíblia não é um simples livro para os cristãos. Traz um risco muito grande você descaracterizar algo que tem um valor tão profundo, tão intenso para a vida religiosa de boa parte da humanidade apenas para satisfazer uma questão ideológica. Apesar da importância do tema com relação aos animais, no caso da mudança feita pela PETA, nós sabemos que é uma questão ideológica e de mercado. Usar isso para mudar trechos da Bíblia e tirar todos eles de contexto é um desrespeito com a fé alheia. A inteligência artificial, além de ser usada em breve para perseguição e rastreamento de cristãos, infelizmente já está sendo usada até mesmo para reescrever a palavra de Deus, e o temor às escrituras sagradas está cada vez menor por parte da sociedade no geral. Cada vez mais estamos caminhando para um controle populacional e para um governo único do anticristo. As profecias bíblicas estão se cumprindo diariamente nos nossos olhos, e cada vez mais dentro das igrejas percebemos a palavra de Deus sendo distorcida, porém aquele que estuda as Escritas e vive uma vida com Deus, jamais será enganado. O Senhor jamais vai permitir que uma pessoa assim seja enganada. Se agarre com Deus e busque entendimento a partir da palavra dele, para que você não seja enganado por nenhuma agenda global ou nova tecnologia demoníaca. Amém. Que Deus lhe abençoe tremendamente hoje e para sempre.